Pronto, gravando. Luciane, a palavra está com você. Tá joia. Obrigada, Roberto. Bom, deixa eu dar uma boa noite, então, né, a todos agora de forma oficial. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da FECEMA. Eu me chamo Luciane, eu sou advogada, sou sócia proprietária da CAMASC, da Câmara de Mediação e Arbitragem do Sul de Santa Catarina. Eu falo nesse momento aqui de Florianópolis. Eu estou secretária da FECEMA no momento. E hoje nós temos como tema central o panorama dos masques no Brasil, novos rumos dos masques. E estarão conosco, já estão conosco aqui a doutora Fernanda Levi, a doutora Tânia Almeida e o doutor Asdrubal, né? Um time de peso aqui para falar sobre os masques. Hoje também é um dia muito especial porque nós vamos ter a apresentação da nossa nova diretoria da FECEMA e também a comemoração de 23 anos da sua fundação. Então, eu vou iniciar com um breve histórico da FECEMA. Vou ser bem breve para não tirar o brilho aqui das nossas estrelas. A FECEMA nasceu em 12 de julho de 2002, com o objetivo de congregar as câmaras de mediação e arbitragem de Santa Catarina, atuar na disseminação dos métodos adequados de solução de conflito e na promoção da educação continuada, através de cursos, palestras e eventos. Ao longo desses 23 anos, muitos projetos foram criados, entre eles a nossa revista, o SecMasc, congressos, seminários, multirões, entre outros. Recentemente, nós tivemos uma alteração no nosso estatuto para permitir que câmaras de outros estados se filiem também. E, da mesma forma, pessoas físicas, ou seja, mediadores e árbitros que atuem também como pessoa física, poderão também se filiar à FECEMA. A gente faz um convite, né, para aqueles interessados que visitem o site da FECEMA, lá tem todas as informações para se associarem, fecema.org.br. Bom, eu vou passar agora a leitura de um currículo do nosso atual presidente, o senhor Walter Sidney Calbianco. O Walter é brasileiro, é casado, pai de 2 filhos, engenheiro, corretor de imóveis, agente autônomo da CVM e um apaixonado, né, Walter, por mediação e arbitragem. Ele é pós-graduado em mediação e arbitragem, fundador da SEMAGE em 2001 e também um dos fundadores da FECEMA em 2002. A palavra está contigo, Walter. Agradeço, Luciane, pelas tuas palavras, né? E também, assim, agradeço a presença de todos que estão participando desse evento, que é esse Panorama dos MASP no Brasil, Novos Rumos, que é o lema dessa nossa gestão da FECEMA 2025 e 2025 e 27 a 27. E nós vamos, assim, estamos muito felizes também com esse time que foi convidado para a palestra, né? Doutora Fernanda Levi, lá do Colima, doutora Asdrubal, assim, grande mestre da mediação e arbitragem pelo Brasil, né? E a doutora Tânia, a mestre em mediação e conflitos, referência também, todos com grandes referências nacional e internacional. E vamos dizer assim, hoje nós temos uma grande satisfação, além de estarmos comemorando os 23 anos da FECEMA, né? Com grande alegria também, vamos dizer assim, que eu também quero apresentar o nosso time, vamos dizer assim, da nova diretoria, tá? Essa diretoria que, vamos dizer assim, se colocou à disposição, porque a gente, vamos dizer assim, para poder participar de alguma coisa, a gente tem que acabar deixando algumas coisas de lado na vida para a gente poder se doar um pouco para alguma coisa que não nos traz um retorno financeiro, mas traz-nos alegria por a gente estarmos deixando alguma coisa para a humanidade, tá? Que é a FECEMA, que representa as câmaras de mediações
mediações de arbitragem do Brasil, né? Então, todas elas que quiserem se filiar estão abertas, vamos dizer assim, para essa filiação, tá? E essa FECEMA que, vamos dizer assim, ela tem uma longa trajetória já, vamos dizer assim, né, de trabalho, de suor, vamos dizer assim, e de muitas conquistas e muitos desafios, né? Juntamente com o Colima, que também é o nosso parceiro, né? E que realmente assim, a gente vem lutando para que, vamos dizer assim, as entidades de arbitragem assim, possam ter um lugar melhor ao sol nesse Brasil tão concorrido, tão de dificuldades que a gente tem na legislação, na própria concorrência com o judiciário, vamos dizer assim, que foi no começo, que graças a Deus hoje, vamos dizer assim, a gente está tendo eles como parceiros. Então, a gente, graças a Deus, conseguimos trazer eles para junto de nós. Então, isso foi uma alegria muito grande, tá? E a FECEMA também tem esse papel muito importante, que é, assim, da gente melhorar os relacionamentos com as partes que a gente, assim, sempre tem que, de uma forma ou de outra, precisa deles, tá? E no caso, o judiciário é nosso parceiro, porque quando nós temos que fazer qualquer situação de execução de sentença, nós temos que, as partes têm que recorrer a eles. E mesmo nós também, assim, confessemos, se nós sentimos algo errado, vamos dizer assim, nós temos que recorrer à FECEM, ou pedir alguma carta, vamos dizer, de como dizer, de carta de... Oi? Carta arbitral. Carta arbitral, me fugiu o nome agora, mas carta arbitral, porque sempre... Sempre sai aquela matrícula, aquela escritura fundiária, sabe? Até eu fiz num outro bairro que eu morava. Então aqui não. Pode prosseguir, Val. Então, continuando, vamos dizer assim, eu quero apresentar então agora o nome de todos que fazem parte da diretoria da FECEMA, tá? Eu como presidente, que já foi apresentado, o vice-presidente é o nosso, como diz, grande colega, grande também guerreiro e que também sempre lutou pela FECEMA, Roberto Allen, com seu sistema que acabou se disseminando pelo Brasil, a Gisele na diretoria jurídica, a Gisele dos Santos Bittencourt, na diretoria de comunicação, a nossa guerreira também, Beatriz, né, que sempre está conosco e há praticamente 15 anos, né, Beatriz? O diretor financeiro, o colega aqui da Semag, Edgar Sandri, e a diretoria de secretaria, a Luciane Firmino Sávio Pacheco, que já tinha se apresentado. Então, com isso, assim, eu trazendo... tem o Conselho de Ética, que ficou aqui, né? O Eduardo Sérgio Nader Gomes, a Gabriela Purim Roller, a Jaqueline Azevedo e as suplentes Micaela Galvão e o Rodrigo Bertoncini. Então, com isso, assim, eu acabo de apresentar para todos vocês, assim, né, a nossa diretoria. Vocês sintam à vontade, o que vocês precisarem, assim, em contato com eles, né? Precisar de alguma informação, de alguma ajuda, então eles vão estar à disposição. E agora eu quero reservar o maior espaço possível, tá, para o nosso palestrante, porque eu acho que eles têm muito a nos falar, principalmente, assim, porque agora eles vêm aí com novidades desse panorama nacional, assim, dos MESCs. Tá? Com a palavra, a Luciane, que vai fazer a apresentação. Obrigada, Walter. Estamos publicamente empossados, então. E Isso. estamos inteiramente aqui à disposição de todos, né? A FECEMA sempre com as portas abertas. Muito obrigada, Walter. E agora, com muito carinho e também muito grata por ter aceitado estar essa noite aqui conosco, eu vou passar a fazer a leitura do currículo da Fernanda Levi. A Fernanda, ela é mediadora civil e comercial, certificada por ADR Group, Londres, e pelo IMI. A Fernanda é doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, coordenadora do curso de Formação Executiva em Gestão de Conflitos Corporativos da FGV, São Paulo, ex-presidente e atual diretora de mediação do CONIMA 2024-2026. Doutora Fernanda, a palavra é toda sua. Obrigada, Luciane. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês.
festejando os 23 anos da FECEMA, uma entidade parceira, co-irmã do CONIMA. Desejo aí muito sucesso, boa sorte para a nova diretoria, Dr. Walter, que o senhor seja sempre iluminado, né, nesse momento aí de gestão. A gente sabe quão difícil é, né, gerir, né, uma instituição e que o senhor tenha aí muita sorte e bons caminhos, bons ventos, doutor Walter. Né, em nome do nosso presidente, Joaquim Muniz, eu trago um grande abraço para todos. Gostaria de fazer aqui menção aos nossos queridos colegas também do CONIMA que estão aqui presentes, o nosso Renato Hertz, nosso diretor financeiro, percebi também o Douglas Prado, né, que é o nosso superintendente do Pará, o eterno Roberto, né, Adam, né? Roberto, quantas jornadas, né, juntos, né? Então é muito bom, né, estar aqui com você, Tânia, querida, uma das fundadoras do CONIMA, redatora dos primeiros regulamentos e códigos, e a quem eu tenho a honra de suceder na diretoria de mediação. Né? Receber o bastão da Tânia é sempre muito desafiante. Asdrubal, querido, também, né? É uma alegria estar compartilhando, né, esse painel virtual com você e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Né? Trago essa palavra do CONIMA. O CONIMA é uma instituição que, ao longo dos seus 27 anos, vem promovendo e desenvolvendo as boas práticas dos meios privados de solução de controvérsias. Né? Nasce, né, nosso patrono, o Dr. Petrônio Muniz, né, que, ao pensar numa lei de arbitragem, ele pensou também, idealizou, né, uma instituição que pudesse congregar, né, instituições que administrassem procedimentos de arbitragem e, já naquela época, pensando em mediação. Ao longo desses 27 anos, nós fomos ganhando capilaridade nacional, né, temos superintendentes em quase todos os estados da federação, eu acho que nós somos muito, nos sentimos muito honrados, né, de ter sempre uma diretoria diversa, né, no sentido de que tem por profissão de origem as mais diversas, né, vem de diversos estados brasileiros, então essa diversidade de gênero, racial e regional, e de profissão de origem, é algo que, na minha percepção, constitui o DNA do CONIMA, né? E juntos a gente vem construindo, né, coletivamente, e com o apoio de muitas instituições parceiras, eh, um, um universo, né, que pode proporcionar às pessoas prevenção, solução de conflitos por meio de meios consensuais, como a Tânia vai nos brindar, né, com a fala sobre mediação, como arbitragem, que o Asdrubal vai trazer todas essas referências também, e mais recentemente, Dispute Board, né, esses comitês de disputas, de prevenção de disputas, que vem ganhando também fôlego, né, e eu acho que cada vez mais nós vamos começar a utilizar os dispute boards também como meios, né, de prevenção e solução de controvérsias. Maravilha. Então, assim, nesse caminhar, a FECEMA tem sido uma grande parceira nossa, né? Fizemos muitos eventos juntos, participamos reciprocamente das nossas festividades, das nossas questões, das nossas dúvidas e das nossas ações, né? E pensando nesse grupo de instituições que nós congregamos enquanto FECEMA e CONIMA, acho importante a gente ressaltar que essas instituições, elas se configuram como pessoas jurídicas, né? E pessoas jurídicas, às vezes com fins lucrativos, por outras sem fins lucrativos, e que têm por objetivo prestar
um serviço de administrar procedimentos, tanto de mediação como de arbitragem, e aqui no Brasil também de dispute board. Para além dessa administração desses procedimentos, as instituições, elas oferecem ou dispõem de regulamentos, né, listas de mediadores e árbitros, ou seja, desses profissionais que vão atuar, né, e, para tanto, elas oferem, né, recursos, né, e também, em contrapartida, oferecem um serviço, não só um serviço de local, né, que eu acho que é extremamente importante, de secretariado para esses procedimentos, mas especialmente esses norteadores, né, que vão apoiar tanto as pessoas que escolhem mediação e arbitragem, dispute board, como um meio de solução de conflitos, bem como todos os profissionais que atuam, né, mediadores, mediadoras e os arbitralistas. Então, acho que assim, é interessante a gente contextualizar, então, a função dessas câmaras. Câmaras ou centros, por vezes nós encontramos também a denominação centro. Acho que o grande desafio que a gente tem enfrentado em relação às instituições diz respeito à própria sustentabilidade, né, das nossas instituições, dessas iniciativas. Roberto tem participado ao longo dos últimos anos de workshops que o CONIMA oferece em todos os encontros, que trata justamente de como montar ou como pensar e idealizar uma câmara ou um centro de mediação ou de arbitragem. Porque nós recebemos inúmeras questões, perguntas, vários e-mails, né, em busca de respostas ou de roteiros, né, para constituir uma câmara. E o que nós sempre pontuamos é que, fazemos, então, fazemos um convite à reflexão, é que uma câmara, muito antes, né, de auferir lucro ou ser uma atividade eh, voltada, né, a fins comerciais, ela tem uma missão, né? E por outro lado, como qualquer outro empreendimento, é necessário que se tenha um plano de negócios, né, um investimento e um tempo, né, para que ela atinja, eu diria que um equilíbrio, né? E depois, quem sabe, uma maturidade. O que a gente percebe é que a grande maioria das instituições, elas acabam, às vezes, por não perceberem, não terem a possibilidade de continuidade, eh, justamente porque, no fundo, né, uma instituição, uma câmara, um centro, não costuma ser, né, na sua grande maioria, uma fonte de grandes receitas, né, financeiras. Então, eu acho que esse ponto a gente tem destacado. E, por outro lado, nós temos instituições que, ao longo de muitos anos, vêm se solidificando no mercado. Mas são anos, né? Quando a gente tem um câncer CBC, por exemplo, está 45 anos no mercado, né? Câmara da Fiesp-Ciesp acabou de celebrar os seus 30 anos, né? Então, como qualquer outro empreendimento, leva tempo, né? E a gente percebe que, por vezes, as pessoas, enfim, acabam se entusiasmando, né, por um mercado que realmente parece ser muito grande, né, mas que de fato é bastante, eu diria, desafiante, né? E aí a necessidade de estar ligado realmente a uma missão. Nesse universo, eu percebo, e a gente também tem, enfim, analisado em termos de CONIMA,
é que muitas instituições, muitas instituições foram por exemplo, de mediação, foram recentemente criadas, impulsionadas pela lei de mediação, né? E com o objetivo de credenciamento no Poder Judiciário. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu acho que nós temos, eu acho que quase 90 instituições que são credenciadas ao Poder Judiciário. E nós também temos notícias de que a remuneração é muito aquém, quando existe, né, do que foi projetado. Então, assim, alguns pontos para a gente ir pensando. E eu diria, Walter, eu acho que a gente conversou sobre isso, assim, o panorama atual, né? Então, estou fazendo um pouco vamos dizer assim, essa leitura, né, do cenário atual, mas eu percebo também como um cenário projetado, né, a construção de centros ou câmaras em sede de associações que reúnem profissionais, como, por exemplo, a OAB, né? A OAB tem instituído suas câmaras, né? É, Instituto de Engenharia, é, os contabilistas, aqui em São Paulo, por exemplo, o Conselho de Psicologia. Então, eu penso que é uma ambiência sobre a qual, né, algumas instituições estão sendo semeadas. Então, assim, eu acho que como uma fala, né, reflexiva sobre as instituições, eu trago, né, a instituição como uma missão, né, que pode gerar lucro, mas, para tanto, ela precisa ter seu tempo de maturação, um plano de negócios, sim, um recurso pensado, um recurso financeiro e de pessoas pensado para dar suporte para esses anos iniciais, né, da sua existência. A necessidade de sempre olharmos e cuidarmos das boas práticas, né? E como uma tendência, eu percebo o nascimento em sede de associações e queria acrescentar, para finalizar, a especialização. Então, nós sentimos também o nascimento de instituições, por exemplo, voltadas ao ambiente da recuperação das empresas ou para o agronegócio, muito focado em alguns nichos de mercado. Então, eu agradeço aqui pela atenção, fico à disposição, né, para eventuais perguntas e devolvo a palavra para a Luciana e reitero os meus votos de muito sucesso, né, para essa nova gestão e vida longa ao FECEMA. Obrigada, Fernanda. A gente entende assim que num país onde nós temos um cenário de mais de 80 milhões de processos, eu acho que quando tu fala em missão, realmente é uma missão, mas eu acredito que as câmaras elas precisam ter uma prospecção, uma gestão voltada, né, justamente para resolver esse problema. Eu acho que nós precisamos começar a gerir, talvez, de uma outra forma as câmaras e fazer com que elas sejam, né, realmente fonte de resolução para esses milhões de processos, né? Mas, Sim, bom, obrigada, Luciana. isso. Eu queria agora fazer fazer a leitura, né, do currículo da doutora Tânia Almeida e, na sequência, passar a palavra para ela. Então, a Tânia, ela é médica, mestre em mediação de conflitos, pós-graduada em sociologia e gestão empresarial com creditações internacionais como mediadora. A Tânia, ela atua em mediação de conflitos e facilitação de diálogos
em especial em empresas familiares. Fundadora do Mediare e autora do livro Caixa de Ferramentas e Mediação 1, organizadora do Caixa de Ferramentas 2, Novos Aportes, nosso livro de cabeceira, né? Nossos livros de cabeceira, e da obra Mediação de Conflitos para Iniciantes, Praticantes e Docentes. Publica regularmente sobre mediação e sobre soft skills para lideranças corporativas, para as quais atua como mentora e como facilitadora de diálogos inerentes a governanças. Tânia, a palavra é sua. Só o teu som, só ativa o teu som, Tânia, por favor. Obrigada, muito obrigada, Luciane. Eu quero agradecer o convite. É muito bom a gente ser convidado para festas, né? E é muito bom ser convidado para uma festa que diz da possibilidade de longevidade de uma instituição. Quero parabenizar a Federação das Entidades de Conciliação, Mediação e Arbitragem e também a sua nova diretoria. Uma nova diretoria é sempre uma possibilidade de novas ideias, sempre a possibilidade de revitalizar uma entidade, uma organização, então que seja esse o caminho também da nova diretoria. Quero agradecer às pessoas presentes, algumas estou vendo a fisionomia, outras estou em contato com os nomes, alguns conhecidos. Quando a gente escreve, a gente acaba sendo mais conhecido pelas obras que a gente compartilha, através das quais a gente compartilha ideias, mais do que conhecendo os leitores. Então, uma boa noite especial por estarem reservando tempo para essa noite de conversa conosco. Para mim é sempre um prazer falar sobre mediação, sempre, sempre. Eu dificilmente digo não a um convite, a menos que a agenda não permita que eu remaneje, porque se dá para remanejar, eu remanejo. Eu estou no momento da minha vida dedicado a legado, né? São muitos anos de estudo, são muitos anos de trabalho, tem muita experiência que precisa ser compartilhada. Especialmente eu tenho escrito textos curtos em mediação, especialmente o que não está nos livros, aquilo que a experiência vai mostrando para a gente ao longo do tempo. E tenho muito prazer de visitar a história brasileira de mediação, da qual eu faço parte desde a década de 90. Então, para chegar nos novos rumos, que é a dedicação do evento de hoje, né, da FECEMA, um pouco de história, década por década. Década de 90, muitas instituições nascem, inclusive o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, como Fernanda mencionou, e muitas câmaras nascem também na década de 90. A gente, na época, tinha muita preocupação com a capacitação e queríamos que o Brasil, por ter dimensões continentais, conseguisse ter norteadores que fossem norteadores que oferecessem qualidade ao trabalho, porque a cultura se constrói de bons hábitos. Aquilo que passa a fazer parte da nossa vida e dá certo, vira cultura. E o nosso desejo era e continua sendo que a mediação virasse cultura. Para isso, a gente precisa ter uma prática de qualidade. Essa preocupação inicial acho que foi vencida, porque conseguimos, no território nacional, encontrar um padrão, tanto de carga horária, quanto de conteúdo, quanto de qualidade nas capacitações. O reforço vem na década seguinte, né, com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, oferecendo parâmetros nacionais e levando também um estímulo para que os tribunais de justiça tivessem as suas câmaras, né, os seus sejusques para abrigar os procedimentos
e aqueles que já estivessem no judiciário ou procurassem o judiciário para resolver controvérsias. Segunda década desse século, a nossa lei 2015, junto com o Código de Processo Civil, nos trazendo segurança, legitimando o que a gente vinha praticando desde a década de 90. Eu fiquei muito feliz por ocasião dos marcos legais, porque eles, na realidade, eles legitimaram uma prática que já vinha há 20 anos no Brasil e que estava muito de acordo com o que foi legislado. Aliás, uma prática que, porque começou muito antes, inspirou os textos, né? Os textos legais brasileiros. Chegamos na terceira década desse milênio, acho que é a década das câmaras, né? Porque acho que é a década não só da prática pública, legitimada pelos marcos legais, mas eu acho que é a década da prática privada, porque nós estamos no caminho de construir cultura, né? Mediar está se transformando num hábito com efetividade. E é assim que a gente constrói cultura. Novas práticas, quando mostram efetividade e mostram eficácia, a cultura se cria, né? Mal comparando, mas para que a gente tenha uma visão concreta, os cintos de segurança, né? A gente começa conhecendo pouco e não gosta muito, não sabe se vai dar certo, aí mostra uma efetividade absurda e se torna um hábito, né? Fica automático. Então, acho que, estando à frente de desavenças, a gente também está galgando o lugar de se tornar automático, procurar práticas consensuais, como a mediação. Então, acho que câmaras estão integrando, junto com as boas práticas mencionadas pela Fernanda, os novos rumos dos métodos. Eu falo mais dos métodos consensuais porque são minha paixão, gente. Então, eu tenho a boca torta por esse encantamento por resolver com diálogo. Eu costumo dizer que diálogo não tem contraindicação. Qualquer instrumento que você estiver usando, pode botar diálogo no meio, que cabe, né? A gente pode abrir janelas nas questões judicializadas, nas questões arbitralizadas, e eu espero que a federação estimule essas janelas de mediação, porque eu fiz uma pesquisa sobre câmaras internacionais e brasileiras com relação a regulamentos, e todos os regulamentos disponibilizam o diálogo do começo ao fim da entrada nas instituições de resolução de controvérsias. Então, Fernanda é uma especialista em cláusulas, escreveu sobre cláusulas escalonadas, mas o escalonamento talvez precise começar a ser dissolvido do nosso mindset, porque não precisa mais ser escalonada, dando a sensação de que aquilo que já foi tentado já passou, né? A gente pode ter mediação sobre a mesa full time, né? E recorrer em meio a qualquer outro método que a gente eleja. As câmaras, eu estive presidindo uma câmara por 25 anos, a Câmara do Mediare, elas abrigam práticas públicas e abrigam práticas privadas. A minha experiência à frente de uma câmara é que é uma atividade altruísta, sabe? Altruísmo pressupõe uma preocupação e uma dedicação interessadas no bem-estar do outro e no bem-estar do coletivo. Então, câmaras são instituições assim, né? Porque aquilo que uma câmara recebe financeiramente para administrar um procedimento não dá conta do que ela investe em termos de tempo e de capital humano para gerenciar a secretaria dos procedimentos, né? Esses procedimentos, todos eles dão muito trabalho,
existe um passo a passo que precisa ser observado, isso vai dar cada vez mais credibilidade e segurança àqueles que buscam os métodos de resolução de controvérsias extrajudiciais, de resolução de controvérsias. Então, como disse a Fernanda, as câmaras organizam procedimentos e isso é muito bom, muito, muito, muito bom. Elas oferecem regulamentos, elas têm a secretaria, elas têm o código de ética, elas têm as tabelas, elas têm as listas com profissionais experientes. Então, isso oferece para o leigo, principalmente aquele que está entrando no cenário de resolver não judicial, não é judicialmente, não adversarialmente, mesmo considerando que as câmaras trabalham com método adversarial também, como a arbitragem, mas aqueles que estão no cenário extrajudicial das resoluções de controvérsias. Então, parabéns à federação, parabéns àqueles que estão contribuindo para a vida longa da federação. Parabéns à nova diretoria, que vão dar. Esse é um time de revezamento, né? Estar à frente de instituições pede um time de revezamento contínuo. Então, precisa ser renovado e precisa que entre aqueles que estão entusiasmados em fazer mais, em trazer inovações. Então, parabéns por isso também, que imagino está integrando a proposta desse novo time. E obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, doutora Tânia. Até agora, os nossos novos rumos estão positivos, né? Tô gostando, não é? Eu vou querer agora ouvir, então, o doutor Asdrubal, mas antes, deixa só eu ler o currículo do doutor. Asdrubal Nascimento Lima Júnior, advogado no Brasil e em Portugal, pós-graduado em Direito Público e Inteligência Artificial, mestre em Direito Privado, doutorando em Direito, especialista em mediação e arbitragem desde 2001, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Distrito Federal nas gestões 2013 e 2015, 2016 e 2018. Secretário-geral da Comissão de Arbitragem do Distrito Federal 2017 e 2019, membro da Comissão Especialista de Arbitragem do Conselho Federal da OAB nas gestão 2017 e 2019, 2022 e 2025. Mediador certificado do ICFML, apresentador do canal Momento Arbitragem, professor de mediação e arbitragem, coordenador do curso de Direito da UPS, foi diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB do Distrito Federal, diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário Uniprojeção, foi pró-reitor de graduação do Centro Universitário do Distrito Federal, articulista com mais de 120 trabalhos publicados, conferencista com mais de 600 palestras ministradas, advogado colaborativo pelo IBPC, profissional de dispute board, autor e coautor de obras de mediação e arbitragem, e agora autor do anteprojeto de lei de mediação trabalhista. Conta para nós o que é isso, doutora Asdrubal, que novidade, que rumo é esse? Bom, boa noite a todos. Luciane, muito obrigado aí pela apresentação. Quero aqui cumprimentar o presidente Walter por assumir a gestão da FECEMA e toda a diretoria, em nome do Dr. Walter, parabenizar a FECEMA pelos 23 anos de aniversário, uma instituição que nasceu com o viés regional e depois, pela sua seriedade, pelo seu compromisso
pelo bem e desenvolvimento da mediação, da arbitragem e das entidades que cuidam desses serviços, acabou ganhando uma envergadura nacional também, em parceria com o CONIMA, e tem feito um belo trabalho. São pouquíssimas instituições no Brasil que conseguiram não apenas serem criadas com esse propósito, mas se perpetuarem ao longo do tempo, né? Isso mostra não só a longevidade, mas o propósito e o compromisso das pessoas que fundaram a entidade e de todos aqueles que colaboraram pelo seu desenvolvimento ao longo desses anos. Então, nosso reconhecimento, nossos cumprimentos. Já tivemos vários eventos participando que a FECEMA realizou, e, aliás, ela conseguiu criar um calendário de eventos que, ano após ano, passou a ser esperado com expectativa por toda a sociedade. Então, realmente, isso já entrou para a história do desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil. Quero cumprimentar aqui também as nossas colegas painelistas, Fernanda Levi e Tânia Almeida, que são figuras expoentes e que eu aqui me sinto muito feliz de poder ter não só essa companhia, mas de ter as lições, o aprendizado que podem nos oferecer. E vários outros amigos que estão aqui, o Renato, Eduardo Vieira, que eu estou vendo aqui já na tela, o Roberto Arna, que é amigo de longa estrada, né? Ana Barbosa e tantos outros que eu não vou correr o risco de nominar aqui, esquecer mais alguém, mas são pessoas que estão nessa estrada porque acreditam no tema, porque, como foi dito aqui, tem um espírito também altruísta, porque a gente sabe perfeitamente que a jornada não nos devolve tudo aquilo que a gente dedica de energia, de amor e tempo a toda essa missão, mas continua acreditando e se dedicando. E eu tenho certeza que esse é um processo, e aí entra já um ponto que é da nossa própria apresentação. Esse é um processo de muita responsabilidade de uma entidade como a FECEMA, assim como do CONIMA, a responsabilidade de cuidar das boas práticas, cuidar das diretrizes éticas fundamentais, mas, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento, né? Lutar por dar as orientações e os subsídios para que as entidades encontrem, né, a sustentabilidade, mas também sem criar um elemento de divisão utópica, de um oásis que não existe, de uma super expectativa que depois vai gerar frustração. Quem está há muitos anos nesse ramo sabe perfeitamente de muitas instituições que nasceram e morreram com pouco tempo, que não conseguiram se perpetuar, exatamente porque foram criadas num ambiente de grande expectativa, sem um planejamento cuidadoso e adequado, sem um lastro financeiro mínimo suficiente para poder você segurar os momentos iniciais, e que esse início também não é tão curto, é um início relativamente denso, e que precisa dessa sustentabilidade. Então, essas entidades têm um papel fundamental para poder levar, porque quando a gente fala em papel fundamental para poder levar a orientação adequada, a gente não está só se preocupando no plano de negócios de cada empreendedor desse, a gente está se preocupando numa visão macro do Instituto Mediação e do Instituto Arbitragem, assim como todos aqueles outros meios adequados de tratamentos, porque a percepção da sociedade ela vai sendo construída a cada dia com mais solidez, né? Com mais profundidade, na medida em que ela percebe que as pessoas que estão ali estão com dedicação e seriedade, estão com responsabilidade. Então, os aventureiros, aqueles que vêm apenas porque acreditam que ali é um oásis, que
o segmento resolução de conflitos é um segmento muito volumoso, porque olham para os números do Poder Judiciário, que são números muito expressivos e impactantes, e aí são seduzidos por esses números gigantescos e imaginam, então, que, olha, aqui tem muita oportunidade de eu gerar resultado econômico, e aí eles não vêm com um compromisso com os institutos, eles vêm apenas com a sanha de buscar resultados econômicos, e a falta desse compromisso com os institutos fazem também com que eles abandonem com rapidez, né, esse objetivo empreendedor, quando percebem, quando cai a ficha, quando percebem efetivamente que há mais dificuldade do que aparentemente enxergavam em momento anterior. E aí eles abandonam. E quando abandonam, quando uma câmara é criada, ela trabalha normalmente, garimpa normalmente a inclusão de cláusulas compromissórias, tanto de mediação quanto de arbitragem. E muita gente acredita na mensagem, porque está ali sendo feito um trabalho de marketing para isso acontecer, e colocam nos seus contratos. Mas daqui a pouco essa câmara desaparece do mercado, como já aconteceu com uma quantidade incontável de câmaras, e o Roberto Adam tem dados aí bem profícuos em relação a esse número, porque ele basicamente abasteceu todas essas câmaras com o seu sistema de gestão de processos. Então, ele sabe quantos que entraram e deixaram o caminho ao longo desse percurso. E aí, mas quando essas câmaras deixam o percurso, o que acontece é que ficam sem número de contratos prevendo câmaras que não existem mais. E isso acaba servindo como um elemento que caminha contra a ideia de criar a cultura da mediação, a cultura da arbitragem no seio da sociedade, porque gera um quê de insegurança, de preocupação, daquilo que era a solução virar um problema. Agora eu tenho uma cláusula que prevê uma câmara que não existe mais. Então, agora, para eu resolver o problema que venha a surgir no meu contrato, eu tenho que primeiro resolver o problema de ter a previsão de uma câmara que não existe. Então, aquilo que era para ser o caminho da solução se torna um primeiro obstáculo e um problema a ser resolvido. Então, a importância fundamental de entidades como a FECEMA, o CONIMBA e outras nessa linha é exatamente, olha, dar a clareza necessária até mesmo para aqueles que aspiram a criar uma Câmara, para que essa aspiração seja levada a uma avaliação, a uma prova dos 9, ou seja, a um teste de realidade para que entendam aonde estão pisando, qual o percurso que tem pela frente, quais as dificuldades e desafios que terão, para que tenham certeza, clareza se de fato desejam empreender. E claro que, se quiserem empreender, vão encontrar o apoio, as orientações e as diretrizes para que façam isso da melhor maneira possível, para que façam isso da forma correta, para que cuidem das boas práticas de cada um desses procedimentos, exatamente não só para que se perpetuem no mercado, para que colham os resultados também econômicos que esperam, que almejam, mas que, sobretudo, para que consigam lançar cada vez mais pontos positivos no fomento de uma cultura que acredite na mediação, que acredite na arbitragem, que perceba a seriedade em todas as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem nesse ambiente. Então, isso é de uma responsabilidade macro, que vai além apenas do mero interesse econômico de um ou de outro, e por isso eu preciso louvar o papel de uma entidade como essa, assim como é a do CONIMA, e chamá-los a essa atenção e responsabilidade para ajudá-los. Mas a gente também não tem que desenhar um caminho de que isso não é um bom negócio, isso não vai dar resultado. A gente também não deve chamar essa percepção, porque a gente já vê que tem histórias de várias câmaras que se solidificaram, que vêm se solidificando, claro, com esforço, com muita dedicação, né? Com um compromisso muito grande. Então, tem história. E isso a gente está vendo um caminhar
também de crescimento, um crescimento vertical, mas um crescimento horizontal, um crescimento de que você vai diversificando as áreas. A gente todo dia tem notícias de novas áreas que vão sendo. A gente viu crescendo agora nos últimos tempos a recuperação judicial, utilizando bastante de institutos como a mediação e as câmaras de mediação. A gente viu as câmaras de arbitragem, que antes basicamente só cuidavam de arbitragem, abraçando a mediação, né? Agregando esse serviço, acreditando e criando todas as estruturações de regulamentos, de tabelas, de corpo de profissionais, etc., e criando ali segmentações também de atuação. A gente viu que muitas câmaras apostaram basicamente ou quase que exclusivamente na ideia do credenciamento, como a Fernanda Levi bem tocou, no credenciamento junto aos tribunais, porque, claro, a lei criou essa expectativa, a lei criou a expectativa de que as câmaras poderiam ser credenciadas, os tribunais criaram a expectativa porque abriram as inscrições para o credenciamento, só que depois eles não alimentaram, né? E aí, por falta de alimento, por inanição, né, a coisa foi caindo no esquecimento, né? E não foi fomentada. As câmaras não foram alimentadas com a distribuição das demandas, pela complexidade burocrática que é o próprio Poder Judiciário, pelas gestões do Poder Judiciário que são renovadas em períodos curtos, e a cada nova gestão vem uma que não conhece nada do assunto e que precisa aprender sobre aquele assunto, então não tem uma continuidade, não tem uma política de continuidade, a coisa acaba não sendo retroalimentada da maneira adequada. Então, é claro, ainda temos muito a caminhar para que essa parceria com o Poder Judiciário possa acontecer. Então, mas é possível sim acreditar, porque está se multiplicando as áreas. A gente falou aqui da recuperação judicial, vocês devem ter visto agora, nos últimos dias, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça agora, né, o projeto de lei 4.081, que vai ter a possibilidade de utilização até da arbitragem para conflitos de relações condominiais. Ou seja, a gente vê crescendo, se expandindo. A gente viu, em final de 2024, sair a lei, que é vamos dizer assim, um novo marco legal dos seguros, que ampliou a possibilidade de utilização da arbitragem e da mediação nas relações de contratos de seguros. É claro que ela vai entrar em vigor agora em dezembro de 2025, mas já promete que ali pode criar um ambiente de crescimento. A gente viu a mesma coisa acontecendo com leis como a nova lei dos contratos administrativos, que fomentou a arbitragem, mediação, dispute boards, e aí, ao passo disso, projetos de lei caminham para ter lei federal de dispute board, leis estaduais, municipais também estão sendo criadas em várias localidades do país. Então, a gente vê a coisa ganhando corpo, se desenvolvendo, para que esse mercado vá se ampliando. É claro que nem todo mundo terá fôlego suficiente para esperar tudo isso acontecer, e às vezes perece antes de que tudo isso aconteça. Mas o que a gente diria é que, nesse caminho, a maior parte dos esforços e dos investimentos de tempo, de atenção das câmaras foi centralizado em querer fomentar a inclusão da cláusula compromissória nos contratos. Claro que essa é uma missão essencial, fomentar a inclusão de cláusulas compromissórias, tanto de mediação quanto de arbitragem. Mas eu sempre, quando falo nesse assunto, falo que esse é um projeto de futuro. A gente tem que fazer hoje para que no futuro tenham demandas que vão vir dessas relações jurídicas que vão gerar algum tipo de conflito lá na frente e vão alimentar as câmaras com essas demandas. Mas isso só é visivelmente insuficiente para gerar sustentabilidade. As câmaras têm que cuidar de olhar o presente e o passado. E quando eu falo presente, é criar um ambiente de convencimento das organizações, dos departamentos jurídicos e dos escritórios de advocacia, para que as demandas que apareçam naquele momento no escritório, no departamento jurídico, para que possam ser encaminhadas à solução, que ali seja
tomado uma nova decisão, a decisão de encaminhar para um serviço extrajudicial de solução, seja por mediação, seja por arbitragem ou outra metodologia consensual. Ou seja, esse trabalho de fomentar o presente, que são as causas que estão crepitando agora, é fundamental para a sustentabilidade de qualquer Câmara. E o trabalho de fomentar o passado também, ou seja, quando a gente trabalha a cláusula, a gente está fomentando o futuro. Quando a gente trabalha toda a parte jurídica, a advocacia, departamentos jurídicos e gestão das empresas e das organizações, a gente está fomentando o presente. E quando a gente trabalha o estoque da justiça, porque nós temos lá 80 milhões de processos no estoque da justiça e uma parcela substanciosa desse estoque, em tese, poderia ser resolvido por um meio extrajudicial de solução. Então, quando a gente pensa nesse estoque, a gente tem que trabalhar estratégias específicas de como atrair um pedacinho desse estoque para os serviços das câmaras privadas. Ou seja, e há caminhos que são virtuosos para isso acontecer, que são éticos e que são virtuosos. É possível fazer, é possível gerar o convencimento de pessoas que já estão envolvidas em um processo em curso na justiça para que passem a considerar a utilização ou de forma espelhada de um caminho extrajudicial ou de forma paralela em que se suspenda o processo judicial, como as próprias leis autorizam de maneira expressa, ou de forma substitutiva, que encerrem o processo judicial, façam um compromisso arbitral e, a partir dali, passem a resolver por arbitragem. Ou seja, há realmente argumentos poderosos que podem levar as pessoas, e há estratégias de aproximação dessas pessoas para que a gente possa fazer uma abordagem ética, responsável e gerar a reflexão e, possivelmente, o convencimento para que elas migrem para o meio extrajudicial. Quando a gente combina esforços que vão trabalhar o futuro com as cláusulas compromissórias, que vão trabalhar o presente com a sensibilização dos advogados, departamentos jurídicos e gestores das empresas, e com, efetivamente, o movimento de buscar, com a estratégia certa, a comunicação e a aproximação com as pessoas que já estão envolvidas em disputas judiciais, a gente cria condições muito mais efetivas para gerar um movimento de demandas e de negócio para tornar a Câmara uma instituição não apenas sustentável, mas que gere um resultado econômico interessante. É fácil? De maneira nenhuma. É difícil. É uma missão hercúlea, é uma missão desafiadora, mas é possível e com um bom planejamento, uma boa estratégia e, naturalmente, o engajamento e envolvimento das pessoas chaves envolvidas na atuação desta Câmara, isso pode perfeitamente acontecer. E óbvio que hoje, com o incremento de tecnologias, de inteligência artificial, isso também pode ter uma certa aceleração para acontecer. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem para a entidade é que foquem nessas perspectivas, vocês vão ajudar os seus parceiros, não só na orientação adequada, mas no suporte para que isso aconteça da melhor maneira. E aí temos também no horizonte, para não deixar de fazer uma última palavra sobre esse assunto, também o projeto de lei de mediação trabalhista, a lei de mediação, previa já claramente, já estabelecia claramente que não se aplicaria à esfera trabalhista, que dependeria de lei própria. Essa lei própria não veio até hoje, e a gente teve, então, aí a iniciativa, já que ninguém tinha tido até então, a iniciativa de propor o anteprojeto de lei, com toda a preocupação, naturalmente, de cuidar dos interesses não só da mediação, mas também dos cuidados necessários para as relações trabalhistas, sobretudo entendendo as vicissitudes dessas relações, as diferenças de forças econômicas envolvidas entre trabalhador e empresa. Então, com todos esses cuidados, se preocupando com os aspectos éticos, legais
disso, mas, ao mesmo tempo, fomentando um caminho para que a mediação extrajudicial tenha um desenvolvimento efetivo nesse setor. Então, a gente propôs um anteprojeto de lei de mediação trabalhista, inclusive estamos conclamando entidades, e a FECEMA já hipotecou esse apoio, emitindo uma nota pública de apoio ao projeto de lei, e a gente está fazendo esse caminho agora de tentar gerar o convencimento dentro do ambiente legislativo para que o projeto possa tramitar e a gente saia daquela situação desconfortável que ficou, como não tinha lei, como não se aplicava a lei de mediação geral, a Justiça do Trabalho chamou para si, através de resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e praticamente dominou o assunto, deixando tudo dentro da esfera judicial e criando, de alguma maneira, dificuldades pontuais para que, de alguma forma, isso pudesse crescer e se desenvolver com a dimensão que pode acontecer no ambiente privado através da mediação extrajudicial. Então, conclamo que busquem também apoiar o projeto para que a gente consiga fazer ele se transformar, vai criar um novo fomento também para as câmaras de mediação, se isso se desenvolver. E cuidem para que entidades grandes e entidades que estão ainda buscando a sua consolidação, seu desenvolvimento, encontrem na instituição FECEMA o suporte adequado e uma linguagem que compreenda também as diferenças que tem dos grandes players que estão trabalhando com as grandes demandas, que não se preocupam ou não querem mesmo, porque não é objeto da sua prospecção de negócios, caminhar para demandas menores, caminhar para determinados nichos de atuação, porque não é isso que eles querem, não é o objetivo deles, mas que essas instituições também encontrem numa entidade que tem essa visão plural, de não só abraçar quem está fazendo as demandas também de maior envergadura econômica, mas que também possa abraçar aqueles que querem fomentar o desenvolvimento da mediação e da arbitragem para demandas de menor envergadura econômica, mas que também o façam isso com todo o zelo, com toda a responsabilidade, com a seriedade de prestar um serviço de excelência à sociedade. Então, com essas diretrizes, acredito que a FECEMA vai se perpetuar ainda mais, se desenvolver e oferecer, não só para os seus associados, mas para toda a sociedade, condições para que a mediação e a arbitragem se fortaleça ainda mais no cenário nacional. Agradeço aqui, peço perdão se me excedi aqui um pouquinho dos minutos, mas agradeço aqui a atenção de todos e me coloco à disposição também para a gente poder interagir com eventuais perguntas. Gratidão. Obrigada, doutora Asdrubal. E assim a gente segue construindo bons hábitos, né? Como disse a Tânia. A gente tem aqui, sim, uma pergunta do Dr. Gabriel, e eu acredito que essa é uma pergunta que a gente consiga ter os 3 pontos de vista dos nossos 3 convidados aqui. Ele fala assim: qual é o maior desafio em 2025 para a continuidade dessa grande aplicabilidade de resolução alternativa de conflitos? O que vocês acham que é o maior desafio? E agora, Gostaria de começar. desculpe interromper a fala, mas foi eu que fiz a pergunta. Pois não, doutor. Fico no aguardo dos especialistas e aprender com vossas e vossos conhecimentos. Eu posso dar um start. Eu acho que o maior desafio é sempre a prática qualificada, a boa prática, a manutenção da boa prática, né? Porque a gente atingiu um patamar de excelência, eu acho, no território nacional, na prática desses métodos, e é preciso não descuidar da boa prática. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Eu tinha lido e tinha feito aqui umas anotações, e o meu primeiro item era a qualidade, Tânia, né? As boas práticas e a manutenção. Acho que os desafios, eles talvez não sejam novos,
né? Mas eles permanecem, né? Às vezes com mais intensidade, com menos intensidade. Então, eu acrescentaria a parceria com a advocacia. Eu penso que a parceria com a advocacia precisa ser incentivada cotidianamente, né? E os advogados são parceiros dos meios privados, são eles que redigem as cláusulas, são eles os primeiros a receberem os conflitos, são eles a assessorar os seus clientes, a tomada de decisão informada em mediação, eh, a defender os interesses na arbitragem. Então, eu penso que a parceria com a advocacia é um ponto bastante relevante para gente aí trabalhar em conjunto. Bom, eu ouvi aqui o que a professora Tânia falou, eu acho que é de importância fundamental. A Fernanda completou de forma magistral, falando da sensibilização da advocacia. E é claro, não vai ter sucesso a mediação e a arbitragem no país se a advocacia não abraçar esse tema. Então, ela é assim de super importância. Eu acho que a gente ainda tem desafios relevantes sobre a desinformação geral, não só no ambiente da advocacia, mas a desinformação geral ou até a má informação que possui no seio da sociedade. Acho que isso ainda é um obstáculo que precisa ser trabalhado para a gente ir consolidando esse caminho. E eu acrescentaria um outro detalhe. A experiência do judiciário, e falando aí pontualmente da mediação, da conciliação e da mediação especificamente, a experiência que o judiciário está gerando, ela está deixando, claro, tirando as ilhas de exceção, tá? A gente não vai aqui generalizar que é todo judiciário em todo lugar do mesmo jeito, não é homogêneo isso, é heterogêneo, mas há ainda uma predominância de uma experiência ruim que o judiciário está proporcionando em termos de mediação e conciliação, seja pela qualidade, como a Tânia falou, pelo despreparo, pela formação deficiente, e seja, sobretudo, pela própria gestão da justiça, de não cuidar de alguns pontos importantes, como profissionalização dos profissionais, mediadores e conciliadores, e essa profissionalização passa, primeiramente, por reconhecer a importância e remunerar de forma digna esses profissionais. Eu acho que sem isso a gente vai continuar tendo só ciclos de experiências, não é alguém que vai ficar lá e se perpetuar, se profissionalizar, vai ter só enquanto está nos ciclos de formação, e obviamente que a experiência que esses que estão novatos ainda no caminho oferecem é uma experiência aquém daquela de um profissional já maduro e experiente naquele ofício. Então, óbvio que a sensação que vai experimentar o cidadão que utiliza esse serviço lá não vai ser a mesma do que se tivesse diante de um profissional. E a outra é o espaço, as condições, os recursos, e aí entra nesse caminho algo que seria vital para as entidades de mediação, para as instituições de mediação, que é a parceria privada, né? Ou seja, a lei já criou a possibilidade, as parcerias já foram formalizadas em boa parte, mas falta agora alimentar isso. Essa alimentação ajudaria você a entregar mais qualidade no serviço. Entregando mais qualidade geraria uma experiência melhor para o cidadão. E essa experiência se renova num ciclo de reforçar a cultura. Se eu tenho um grande volume, como a Tânia falou lá do cinto de segurança, não sei se foi a Tânia ou a Fernanda, agora eu me confundi qual que falou do cinto de segurança. Ou seja, cria o hábito, e aí você começa a ver aquele hábito, primeiro foi por força de uma disposição normativa que obrigou que usasse, aí depois a experiência foi mostrando resultados profícuos, porque deu segurança para o cidadão, né, que está no veículo. Agora, então, oferecer um serviço de qualidade, e essa própria pessoa depois vai considerar a mediação como o primeiro
caminho a ele tentar. E aí ele nem vai precisar ir para o judiciário, ele já vai acreditar. Principalmente se o caminho foi uma entidade privada, que em parceria com o judiciário recebeu o caso. Na próxima vez ele nem vai para o judiciário, ele vai direto para a entidade privada fazer esse serviço. Então, esse é um desafio que eu acho que a sociedade toda, e sobretudo as instituições que fazem esse trabalho de desenvolvimento, podem fazer força junto ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais de justiça para que eles não só criem um ambiente de profissionalização, mas que façam valer as parcerias com as câmaras, porque vão oferecer um serviço melhor para o cidadão e, oferecendo um serviço melhor, vão entregar uma qualidade superior e fortalecer o próprio ciclo virtuoso da criação da cultura da mediação. É isso. Perdão. Obrigado, doutor. Se os doutores e as doutoras me permitem fazer uma colocação ali, uma ponderação a respeito. Muito obrigado, mestre Fernanda, mestre Tânia, o doutor que teve a fala agora por último, o doutor Júnior. No que tange a essa questão da aplicabilidade, eu cito como exemplo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da região onde eu atuo, na cidade de Navegantes, Santa Catarina, a respeito justamente desse pagamento. Porque se a gente for entrar agora no AJG, por exemplo, e ver a tabela do Conselho, da Resolução Geral do Conselho da Magistratura, o pagamento é ínfimo, né? Chega a ser irrisório. Então, assim, as pessoas acabam se chateando em querer se especializar para atuar diretamente no judiciário, diferente da entidade particular. Na entidade particular, a gente tem um outro tipo de emolumento a ser despendido para essa atuação do profissional. Uma outra questão também, muito bem colocada pela mestre Fernanda, é no que diz os advogados, e assim também o doutor falou, e a doutora Tânia falou, os advogados são os que recebem primeiramente o conflito. Então, assim, se a advocacia unida trazer para o seu escritório e também demonstrar para os clientes que a autocomposição, o acordo, enfim, resolver o conflito sem precisar do judiciário é uma forma, inclusive, mais célere e menos custosa, né? Porque, dependendo da situação, não há justiça gratuita a custas processuais. Né? E a depender, inclusive, se eu entrei com um processo agora, homologuei um acordo, dependendo da esfera, a aplicabilidade do artigo 90 do CPC, mas pode ser que ocorra a taxa, que daí não tem nada a ver com custos, e sim é uma tributação. Então, acaba se tornando algo que, em regra, era para ser menos custoso, porque houve acordo, e acaba gerando custos, gastos excessivos, que, se o advogado tivesse explicado para o seu cliente, ele, olha, vamos tentar primeiro resolver no acordo. Se não der certo, porque o acordo ele depende da outra parte também. Mas é aquilo que eu ponderei no chat, é aquele olhar imparcial, entender o outro lado também, principalmente em casos que envolvem família, né? Porque muitas vezes tem aquela cortina de fumaça, e eu cito como exemplo a teoria da laranja, um quer ficar com a casca, o outro quer ficar com o sumo, né? E tem como resolver esse conflito sem precisar do sufocante e o esmagado judiciário, que tão bem conhecemos, isso acredito que seja de modo geral no Brasil por um todo. E uma outra questão é a falta de aplicabilidade do próprio judiciário, como o doutor falou, que os juízes acabam falando, olha, pela alta demanda, vamos passar direto para a instrução e julgamento. Não vai ter conciliação. Está sufocado, em bom português, está sufocado, tem uma alta demanda, vamos passar direto para a instrução e julgamento. Eles cortam, sem mesmo a parte réu, a parte autora ter requerido, a questão da conciliação. Né? Isso acontece muito aqui na minha comarca. Estamos com uma alta demanda, não temos tempo nem espaço, vamos dizer assim, para que a gente assim faça a conciliação para ir ver se concilia ou não, para ir para a instrução e julgamento. Eles acabam cortando essa etapa da tentativa amigável de acordo, e isso dificulta, inclusive, a aplicabilidade da conciliação, da mediação e das alternativas resolutivas de conflitos. E eu agradeço imensamente os doutores e as doutoras mestres no assunto em ter ponderado, né, e respondido com maestria a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigada também, Gabriel, pela sua participação, pelas suas ponderações. Bom, infelizmente o nosso tempo passa voando, né? Passou voando.
Já é 10 para as 9, já passamos um pouquinho, mas eu queria agradecer imensamente os nossos 3 convidados por estarem conosco aqui essa noite e parabenizar a todos que estão aqui essa noite, né, conosco, todos os que entraram, né, para receber um pouquinho desse conhecimento todo. Eu queria também informar que esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube da FECEMA, youtube.com/FECEMATube, tá? O nosso site, fecema.org.br, sempre recheado com novidades. O nosso Roberto Adam está sempre ali recheando o site com artigos interessantes, com muita coisa, né, com muita novidade, com muita coisa boa ali para nós. As nossas redes sociais também, a Beatriz, nossa diretora de marketing, está sempre atualizando também, instagram.com/fecema.br. Então, eu não sei se o doutor Walter, nosso presidente, gostaria de encerrar de maneira formal, dar uma boa noite a todos, né? Eu me despeço aqui, então, e passo a palavra para fazermos, então, o nosso encerramento formal com o nosso presidente da FECEMA. Depois de tudo que falaram, sobra muito pouco, vamos dizer assim, mas eu, assim, fui uma pessoa que, como vocês, eu, vamos dizer assim, por que que eu vim para a perícia? Não vim para mediação e arbitragem. Porque eu trabalho com perícia judicial desde 84. Então, eu milito dentro dos fóruns, vamos dizer assim, desde 84. E a gente via, assim, aquelas demandas, vamos dizer assim, intermináveis do mundo, vamos dizer assim, afora, né? E a gente, vamos dizer assim, quando surgiu essa lei da arbitragem, eu falei, meu Deus do céu, é por aí que eu vou. E eu acertei, viu? Eu posso falar para vocês que eu sou muito feliz com a arbitragem. Muito feliz mesmo. E com a nossa Câmara aqui também, com os colegas que nós temos, assim, né? O Edgar também, que faz parte do financeiro da FECEMA, a Estela, o doutor Fabrício, assim, a Gabriela, assim, todos os colegas aí, assim, né? E que fazem a nossa Câmara, vamos dizer assim, estar dentro da FECEMA, né? Não poderia estar diferente, né? Tanto é que a FECEMA tem um ano a menos que a nossa Câmara, tá? E nós temos 24 anos, vamos dizer, indo para 25, tá? Então, quer dizer, mas assim, ó, vamos voltar assim, o que eu quero agradecer. Bom, a doutora Fernanda com as colocações muito pontuais, muito atualizadas, e é isso que nós precisamos, assim, ter situação atual, assim, não vimos mesmo, vamos dizer, falar muito do passado, mas sabemos os rumos que a gente precisa trilhar, assim, a partir daqui, assim, os legados e os conhecimentos que nós tivemos no passado, mas que eles sirvam daqui para frente, quer dizer, que façam-nos voar, né? Voar, tá? Então, não iniciais, como a doutora Fernanda falou, suporte, especialização, aí depois a doutora Asdrubal também reforçou, a Tânia também reforçou, né? E eu só quero falar uma coisa, Tânia, você falou assim, gosta muito de festas, mas a nossa festa, infelizmente, não vai ter coquetel, tá? Mas, vamos dizer assim, tem o coquetel da amizade. Você sabe Do o que Branche. é isso daí, o coquetel da nossa amizade, que você leva no coração de vocês, né? É, e outra coisa que você falou também, ô, Fernando, Tânia, Tânia, você falou do legado, que você está na época do legado, quer dizer, e é isso que nós, assim, que atingimos uma certa idade, nós temos que ter esse compromisso de deixar, vamos dizer assim, caminhos para que os outros possam trilhar bem, tá? E isso, a doutora Asdrubal, né, a Fernanda e a Tânia, olha, meu Deus do céu, que postos de conhecimento, que caminhos que vocês têm, que realmente, vamos dizer assim, pode ajudar as pessoas, é isso que nós temos que fazer. O nosso Brasil precisa de gente com paciência, de ensinar, vamos dizer, de ajudar as pessoas, assim, a caminhar, assim, ter certeza que esse é o caminho bom, sabe? Que a mediação e arbitragem é um caminho bom, sabe? Tudo vai na mediação, porque, na verdade, assim, também, né, assim, a gente fala de arbitragem, mas por trás da arbitragem nós sempre temos mediação.
A mediação sempre está inserida dentro da arbitragem. Não tem como você fazer arbitragem sem ter um lado da mediação, né? Outra coisa, depois a doutora Asdrubal, assim, né, falou muito sobre boas práticas, né, para as câmeras, assim, né, que estão iniciando, assim, a cultura, a seriedade, né, falou também, assim, esse legado que estava, assim, foi buscar lá atrás, ó, teve uma vacância. Lei trabalhista, assim, a lei da mediação trabalhista, olha aí, ó, vamos, já que eles não fizeram, vamos fazer, quer dizer, isso que precisa estar as pessoas antenadas nesse mercado, nesse mundo, vamos dizer assim, né, e nós precisamos de pessoas assim, com o senhor, doutor Asdrubal, que também, assim, militam, a doutora Fernanda, a doutora Tânia, e tão muitos outros, que realmente, assim, levar para os deputados, mostrar que esse é o caminho. Quando você olha para um fórum cheio de 80 milhões de processos, pô, meu Deus do céu, isso daí assim, é de quase chorar. Eu me lembro assim, que eu ia naquelas, que antigamente agora desapareceram aquelas salas que tinham os processos empilhados, né? Eles conseguiram desaparecer, não sei para onde que foram, mas, né? Porque agora é digital, como diz, né? Então esconde, tá? Ficou mais fácil de esconder o que tem por trás do judiciário, tá? E eu vou dizer assim, ó, outra coisa, o senhor estava falando assim a respeito da especialização, uma coisa assim que eu vejo, quando eu estava conversando com, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, para poder ser, que eu encarei, quer dizer, a vontade de ser presidente, uma das coisas, assim, o doutor Asdrubal, é ir lá conversar no judiciário, nos tribunais, viu, Fernanda, você falou, assim, né? Nós temos que fazer esse trabalho. Ir lá conversar nos tribunais, falar assim, ó, vocês têm que, nos fóruns, você tem uma demanda de juízes maiores, ter juízes que tenham um pouquinho mais de conhecimento, vamos dizer, da parte de arbitragem na hora de despachar, os nossos procedimentos, as nossas execuções, que tenham capacidade de ser ágeis. Nós tivemos um caso aqui de a carta arbitral, mas que demorou 15 dias, nem deu 15 dias desde que entrou. Você vê uma presteza assim, muito grande, rápida. Então, isso nós temos que fazer esse corpo. E cabe, assim, como o doutor Azul falou assim, ó, a FCM, cabe ao CONIMA, cabe a nós, assim, tentar ajudar as câmaras nesse sentido, porque não adianta a Câmara ir lá falar. Então, não vai ter peso. Não vai ter peso, pode ter certeza. Né? Assim, ó, assim, que o Brasil, nós sempre quando criamos a FECEM, nós falávamos muito de grade curricular nas faculdades, tá? E tanto é que quando nós criamos o curso de pós-graduação em 2005, nós falávamos, poxa vida, as universidades não têm grade curricular para mediação e arbitragem, isso é um absurdo, como é que cria uma lei sem ter as pessoas que, vamos dizer, militam no setor e não tem formação, é uma pena, tá? Mas tem tempo. Nós temos bastante gente capaz aí, né, de fazer isso daí. A gente, assim, ainda acabamos assumindo a FECEM muito tarde, né, nesse ano, e a gente está ainda acreditando que nós vamos conseguir fazer um SECMASTER, tá? E nós queremos ainda fazer. Na verdade, Beatriz é a nossa turma aí, a Luciane e tudo, né? Nós falamos bastante, vamos ver, tá? Mas já tivemos um pequeno SECMASTER nessa palestra. Já vamos ficar muito felizes, porque foi de grande valia o que vocês trouxeram, assim, né? Vocês trouxeram uma atualização. Então, eu sou muito grato de coração por vocês terem aceito, tá? Não tem valor para pagar, tá? Não tem valor para pagar. Mas pode ter certeza que o valor que vocês vão receber na gratidão de todas essas pessoas que receberam esses conhecimentos, tá? É o legado que vocês estão deixando. Então, isso não tem preço que pague, não tem preço que pague e não se apaga com o tempo. Tá? Então, encerrando, agradecer a todos vocês que participaram, também as pessoas que, de uma forma ou de outra, aí estão nos assistindo. E eu vi gente da Bahia, olha, não sei mais de onde, eu não consegui ver todos, mas gente de São Paulo, olha, que bom, que bom. A gente fica muito feliz, tá? E se a gente não conseguir fazer um SECMASTER, que somente faça uma outra rodada, alguma coisa assim, para não passar em branco ano. Tá? Eu quero encerrar, assim, agradecendo a todos vocês, de coração, tá? E deixo, assim, um pequeno momentozinho para cada um dos palestrantes dar um oi.
Começando com aqueles que começaram. Boa noite, grata a todos. Parabéns. Bom, também recebo meus agradecimentos, doutor Walter, uma alegria estar ao seu lado. Parabéns e muito sucesso. Agradeço. Para todos também, meus cumprimentos mais uma vez à FECEMA, votos de uma gestão maravilhosa. E conte com a gente sempre aqui, deixo o meu carinho para cada um de vocês. Obrigado. A todos também. Um abraço. Até a próxima. Tá? Muito Abraço, obrigado. doutor. Tchau, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Obrigada, Obrigado. Luciane. Estela, quer rapidinho? A Estela. Prazer estar com você. Boa noite. Tchau, boa Obrigado a noite. todos. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.